Nós estamos te ouvindo, Letícia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Eu não sei por que que não está. Não sei se eu tento um outro computador. Não, mas por aqui a gente te vê bem, Letícia. Deixa eu ver, deixa eu só ver, porque tem uma senha da reunião. Deixa eu ver aqui. Acabou de entrar aqui. No computador. Bom, eu não sei. Como que a gente faz, Ana? Faço por aqui mesmo? Faz. Então vou fazer o seguinte, eu vou te mandar a apresentação, pode ser? Não adianta porque eu estou sem luz, eu estou no celular. Tá, eu posso mandar para a Cláudia? Faz o seguinte, Cristiane ou Thaís, que são as outras duas pesquisadoras que estão aqui, deixa eu ver se eu tenho o e-mail de vocês. Vocês estão acompanhando no computador? Sim, eu estou. Se quiser, posso deixar meu e-mail aqui, se a Isso. Letícia quiser. Eu coloco aqui no chat, Letícia, pode ser? Eu não sei se eu consigo ver daqui, mas, Ana, tu me passa aí, pega do chat para mim, por favor? Aí, se puder mandar no WhatsApp, eu já... Tá. Põe aí, Thaís. Eu coloquei. É simples também, ele é Thaís com th.lapa, @ufsc.br, UFSC. Pegou, Letícia? Eu estou abrindo aqui o Gmail, só um minutinho. É Thaís, normal? Thaís com TH. Tá. Sim. Só estou conferindo aqui se o meu e-mail abre. Acho que a gente está meio sendo boicotada pela tecnologia hoje, porque... Menina! Tá difícil, né? Qualquer coisa, eu posso tentar abrir o meu, Thaís, se eu não conseguir. Não está abrindo meu e-mail, não. Deixa eu tentar aqui, só um minuto. Qual que é o teu? O meu é cris.fsilveirasastre@gmail.com. Ok, então te mando. É como se fosse o meu sobrenome, cris.fsilveirasastre@gmail.com. Peguei aqui. Estou tentando abrir aqui também para... Cris, eu te mandei. Tá, eu só estou tentando abrir aqui porque eu sou num computador que eu não usava normalmente, só no trabalho, senão eu vou ter que enviar um outro. Deixa eu tentar abrir mais rápido aqui. Você se importa de mandar para cristiane.sastre@gmail.com? Não, desculpa, cristiane.sastre@santacasa.org.br. Que é do meu local de trabalho, acho que vai ficar mais fácil para eu abrir aqui. Vou colocar aqui no chat. Eu mandei, Cris, para os dois. Espera aí, deixa eu só verificar se já abriu aqui, um minutinho. Deixa de entrada. Um deles voltou. O Qual Santa deles? Casa. Cristiane.sastre@santacasa.org.br? Isso, vou enviar de novo, peraí. Eu posso colocar aqui no chat. Acho que você não está eu visualizando, né? Acho que deu para eu pegar direitinho. Eu coloquei ali no chat também, qualquer coisa. Foi, teoricamente. Ele não chegou ainda, estou com ele aberto já. Agora sim, Letícia Batista. Isso. Deixa eu só achar o teu anexo, Letícia. Que estranho, não está aparecendo no anexo. Peraí.
Letícia, mostrar conteúdo bloqueado. Não foi? Ele está aqui o e-mail, mas não tem nenhum anexo, Letícia. Deixa eu te mandar de novo, então. Ele, inclusive, aparece o anterior, mas não... Deixa eu te mandar. Vou te mandar no PDF e no PowerPoint. Tá. Eu só pensei, se nada der certo, é a questão de a gente abolir e-mails e ver se consegue mandar o arquivo por WhatsApp, porque, não sei. Eu mandei novamente. Deixa eu verificar aqui. Letícia. Gente, eu peço mil desculpas para vocês. Parece que hoje Não, é tudo. É o momento. Sim, eu entrei em uma outra sessão. Ah, chegou aqui, deixa eu ver se veio com o anexo agora. Eu entrei em outra sessão, por engano, tinha muitas pessoas perdidas. Ele abriu aqui, deixa eu só tentar baixar o teu anexo para visualizar. Eu vou abrir o PDF, que eu acho que é mais garantido. Só... Os meus downloads. Peraí. Downloads. Apresentação, Letícia. Tá, perfeito, Letícia, consegui abrir sim. Tá tudo certo. Cristiane, então eu vou te pedir Tá. um favor. Quando a Letícia for apresentar, você compartilha, que aí a gente fica olhando o seu tema, tá? Perfeito. Até agora, temos nós três nesse grupo. Vocês três, na verdade, né? Eu vou falar um pouquinho, e aí eu faço uma apresentação aqui rápida, de 5 minutos, aí passo para a Letícia, depois para tu, Cristiane, depois Thaís. Se alguém chegar, depois a gente agrega, mas assim, com tranquilidade, conseguimos resolver, a gente tem tempo, nosso grupo vai até 11h30, então se ficar só nós três, comigo mediando, a gente já tem 15 minutos de apresentação para cada um e ainda tem um tempo para debate. Perfeito. Eu acho que é bem suficiente. Bom, esse GT 26, né, que tem como temas condições de trabalho, as dinâmicas sociofamiliares e conflitos a partir da pandemia de Covid-19, ele é coordenado por mim, Ana Maria Corbo, que sou aqui da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, pela Cláudia Figari, da Argentina, que é a diretora do CEIU, que é o Centro de Estudos e Investigações Laborais, é como do CONICET, que seria como a nossa CAPES, o CNPq, na verdade, então ele é na Argentina, é a instituição que faz a discussão e pesquisa sobre questões relacionadas ao trabalho, e tem a Núria e a Marta, Núria da Argentina e Marta do México. Então, o que a gente fez? A gente recebeu todas as propostas de trabalho e organizou o GT em 5 sessões, né? A gente teve a primeira ontem, que estava discutindo a questão da virtualidade, voltado principalmente para as questões relacionadas ao trabalho docente, tá? Então, como que a virtualidade, né, e o ensino remoto impacta as condições de trabalho dos docentes. Então, a gente teve algumas apresentações, seja a nível da educação básica, seja a nível superior. Depois, à tarde, teve aí um voltado, de uma forma mais ampla, para as condições de trabalho docente. A de hoje, a gente foca a discussão dos trabalhadores da área da saúde, sempre com recorte dos impactos da pandemia nas condições de trabalho. A gente tem uma hoje, mais tarde, né, às 4h, horário do Chile, que vai focar sobre a questão de gênero e condições de trabalho, e a última sessão, que é hoje também 6h30 de Chile, vai falar da questão da uberização, teletrabalho e precariedade laboral, enfocando o debate em diferentes setores da economia, tá? Então, a gente, como qualquer classificação, ela é sempre um pouco arbitrária, tem algumas discussões que a gente colocou em algumas sessões, mas elas facilmente poderiam estar em outras, porque a realidade, né, na totalidade, você tem transversalidade do que condiciona e determina a nossa vida nessa sociedade. Então, na verdade,
o foco são as condições, as relações, as novas configurações do trabalho, o que a pandemia, né, a crise que estoura na pandemia, mas que ela já vem num período já há bastante tempo, no capitalismo mundial, como que ela exacerba questões e quais os impactos que ela vai ter sobre o trabalho. Nessa sessão de hoje, a gente tem a Letícia, eu já passo a palavra para ela, que ela vai se apresentar, com o trabalho Trabalhadores da Saúde no município do Rio de Janeiro, no contexto da Covid-19. Depois a gente tem a Cristiane Passe, da Federal do Rio Grande do Sul, junto com a Andréia, o trabalho apresentado da Cristiane junto com a Andréia Ultramari. Depois Letícia apresenta as outras pesquisadoras que participam dessa pesquisa, mas o da Cristiane vai trazer as contribuições da teoria da Hannah Arendt à compreensão dos dilemas morais dos trabalhadores da saúde no contexto da pandemia Covid-19. Depois tem a Thais, que ela é do programa de pós-graduação em Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina e coordena o Laboratório de Sociologia do Trabalho, LASTRO, e ela vai discutir precariedade e vulnerabilidade das condições de trabalho dos profissionais da enfermagem no Brasil na pandemia da Covid-19. Ou seja, lendo essas três, elas estão muito conectadas, né? Eu acho que vai ser uma boa discussão. Depois a gente tem a Deise Silva Carabachi, que fala sobre perfeccionismo laboral, profissional e saúde ocupacional. Aqui nos registros eu não tenho de onde que ela vem. Depois teríamos a Patrícia Colado, que é do Instituto de Ciências Humanas, Sociais e Ambientais do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas da Universidade Nacional de Cujo, com a Argentina, né, com a ponência, um estudo empírico sobre as condições laborais em docentes da Universidade Pública na província de Mendoza, na Argentina. E, por fim, a gente teria a Araceli Gomes Garcia, do México, que vai discutir teletrabalho e afecções sociopsíquicas em docentes do secundário do estado de Querétaro. Bom, se até o final da discussão elas entrarem na sala, a gente passa a palavra, senão a gente fica entre nós. Então, Letícia, a gente, ficando só nós três, 15 a 20 minutos de apresentação, quando tiver faltando 5 minutos, eu vou sinalizar, e aí a gente deve ir até umas 11, e aí depois a gente tem meia hora para o debate. Tá bom assim, gente? Bom, Letícia, aqui botar o mudo, pode começar, tá? Eu vou só projetar a tela para a Letícia. Vocês me confirmam, por favor, se vocês vão estar visualizando, porque daí eu acho que eu não consigo olhar mesmo. Oi, Cris. Obrigada. Foi, tá certinho. Bom dia mais uma vez, né? Nessa nossa manhã, de certa forma conturbada, mas feliz por estar com vocês. Ele foi coordenado por mim, Letícia, né, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, por Mariana Nogueira, também professora pesquisadora da escola, e por Regi Marina Reis. Então, nós três... pode passar, por favor, Cris? Nós três, na verdade, coordenamos um estudo, né, que teve por objetivo, então, foi realizado, né, nos anos de 2020 a 2021, ele foi coordenado pela escola Joaquim Venâncio, e ele teve por objetivo, então, naquele momento da pandemia, é um estudo que ele é parte quantitativo e parte qualitativo, o que a gente vai apresentar aqui hoje são os dados quantitativos do estudo, né? Ele teve por objetivo da Covid-19 em trabalhadores da saúde, especialmente trabalhadores atuando na atenção primária em saúde no município do Rio de Janeiro, né? Então, o objetivo é entender como que esses trabalhadores enfrentavam os impactos da pandemia no seu espaço socioocupacional. Pode passar, por favor.
Embora o trabalho tenha sido coordenado, né, por nós três, foi resultado de um esforço coletivo, né, que envolveu outras instituições, aqui para citar, né, a própria UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o FRJ, também a UF, e principalmente os sindicatos das categorias envolvidas. Pode passar, Cris, por favor? O estudo, e aí ele tem um sítio, né, que esse aqui é o endereço onde estão colocadas todas as produções relacionadas a este estudo, né, o estudo, ele teve como foco, né, como sujeitos da pesquisa, os técnicos de enfermagem, agentes de combate a endemias, enfermeiros, médicos e psicólogos, atuando no município do Rio, como eu falava para vocês, especialmente nas UPAs municipais, na Estratégia de Saúde da Família e nos CAPs. E aqui está o sítio da pesquisa, que pode, enfim, né, para depois a gente pode... Tu já tem até, Cris, né? Tu já pode acessar daí mesmo, tu está com o PowerPoint. Pode passar, Cris, por favor. Então, assim, essa parte, né, que a gente vai apresentar aqui alguns dados hoje, é a parte quantitativa, né, a primeira fase do estudo, a coleta desses dados aconteceu por um formulário digital, autoinstitucional, que foi, a coleta aconteceu entre 30 de outubro e 30 de novembro de 2020, foi uma amostra, né, por conveniência e não probabilística, e a gente contou, então, com a participação de 258 profissionais, né, atuando. Pode passar, Cris, por favor? Essa imagem que aparece para vocês é a imagem do nosso boletim, né, que também está lá no sítio virtual, do boletim da pesquisa. Como a pesquisa foi realizada com parceria, né, durante o desenvolvimento da pandemia, especialmente na viragem, né, de 2020 para 2021, de informações que pudessem à frente da organização dos serviços de saúde, né? Então, em função disso, a gente trabalhou com produtos de pesquisa diferentes, né? Então, a gente trabalhou com boletim, a gente trabalhou com infográfico, trabalhamos também com documentários, né? Temos 3 produções audiovisuais, um documentário, um seminário, um documentário do seminário da pesquisa, além de um documentário sobre a atenção psicossocial no município do Rio de Janeiro, esse mais recente, de 2020. Depois eu coloco, porque não está na apresentação, eu tento colocar no chat todos eles para que vocês possam acessar posteriormente. A gente tem muito orgulho desses estudos, porque além do objetivo, né, ser discutir a pandemia, né, obviamente, o mais importante para nós é que essas informações chegassem aos trabalhadores, chegando aos trabalhadores pudessem, então, influenciar na tomada de decisão nos processos de trabalho dentro dos serviços, né, e o elemento audiovisual, ele trouxe também impacto importante para a gente, no filme sobre atenção primária, que depois eu envio para vocês. Não há ninguém falando a não ser os próprios trabalhadores, então é uma visão, né, é a voz desse trabalhador contando sobre a experiência da pandemia. Um é um média-metragem, o outro é um curta-metragem. E aí o primeiro produto foi esse boletim, né, que pôde chegar aos trabalhadores, a todos, né, do município do Rio, mas também a qualquer que tivesse interesse, né, nesse debate naquele momento. Ele contava com 4 itens, foram os nossos 4 eixos de análise, né, os trabalhadores. Naquele momento, muito importante são acessos aos EPIs, ao elemento processo de trabalho e as condições de saúde, né? Aqui eu vou tentar destacar alguns elementos, alguns achados importantes que conectam a pandemia, inclusive com o tempo presente, né? Se tu puderes passar, Cris, por favor. Então, aqui alguns números, né? A gente vê que a participação maior, né, foi dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, né, seguidos, então, dos agentes de combate a endemias, médicos e psicólogos, então esse é o perfil, né, desses 258 trabalhadores. Pode passar, Cris. Além disso, né, a maioria trabalhava em unidade básica de saúde, 76%, né, e o gênero feminino, né, com 77% de mulheres, como a gente já sabe, né? Pode passar, Cris, por favor. Além da questão de gênero, né, que aqui já é sabida, a gente quer destacar
alguns elementos, né? Claro que aqui a gente está apresentando os dados gerais da pesquisa, se a gente abrisse só a questão das técnicas de enfermagem, a gente encontraria muitos elementos que poderiam ser mediação para o nosso debate relacionado a raça e classe, né? E assim como vínculo, mas aqui só para trazer de forma geral, né? Olhando o conjunto desses trabalhadores, sujeitos da pesquisa, a maioria mulheres, como eu já disse, 51% se declaravam negros e pardos. Aqui é porque está em espanhol, né? Na verdade, são pretos e pardos, né? Que em espanhol acaba ficando negro. Então, 51% são trabalhadores negros, sendo eles pretos e pardos, aqui para a gente em português, né? Então, e aí o que a gente viu, assim, e aí, porque embora o estudo fosse um estudo, essa primeira fase quantitativa, e aí por isso que a gente tem uma segunda fase qualitativa, com grupos focais que a gente não vai apresentar aqui, mas a própria ideia de desenvolver a segunda fase, ela vem de alguns elementos que, embora o formulário autoinstrucional, né, tenha questões fechadas, houve a possibilidade de alguns comentários. E aí a gente viu, especialmente na relação com as mulheres, trabalhadoras mulheres, essa efetivo desenvolvimento desse tensionamento entre as implicações econômicas e sociais, que se aprofundam no contexto da pandemia, inclusive no que se refere ao cuidado de pessoas em casa, né? Não só do cuidado do ponto de vista da lida cotidiana, mas do ponto de vista financeiro também, e os impactos dessas questões vinculados ao nosso sistema, né, patriarcal. Então, ali, como foram pensados vários elementos do quantitativo, isso foi, inclusive, impulsionador para o estudo qualitativo, né? Então, queria só destacar que essa foi uma questão que apareceu. O próximo, Cris, por favor. E aí, bom, com relação aqui à intensidade do trabalho, né, naqueles eixos, alteração do processo de trabalho e condições de trabalho, né? A gente, obviamente, no contexto da pandemia, né, a gente encontra uma intensificação, né, do trabalho, então permaneceu igual ou mais intenso a maior quantidade, 77%, né, e 57% declara maior intensidade. A gente vê aqui um outro elemento que foi muito importante, que embora o valor seja de quase 24%, mas esse valor significa muito, são muitos trabalhadores, se a gente, né, pensar em perspectiva, porque embora os sujeitos da pesquisa sejam trabalhadores de unidades distintas, toda aquela unidade da qual aquele sujeito fazia parte teve um atraso no Congelou a Letícia para mim, não sei se para vocês também. Congelou para mim também. Sim, eu não sabia se era a minha internet, mas congelou. Agora voltou. Voltou? Agora sim, Letícia, tinha congelado. Desculpa, eu não sei se deu para ouvir isso, o que eu havia falado, que eu falava da questão da intensidade do trabalho, essa foi, né? Isso. Foi só agora no finalzinho que congelou. Tá, que era a questão dos atrasos, né? Que a gente identifica que, embora o estudo seja não probabilístico, né, isso é um grande indicativo das condições de trabalho, né, desses trabalhadores no contexto da pandemia. O próximo, Cris, por favor. É um dado bastante importante, né, e sobretudo quando a gente entende que esses trabalhadores experimentaram essa experiência de trabalho intenso na pandemia e direto, identificou na nossa pesquisa que os participantes, o percentual de perda, né, de familiares, usuários, colegas, pessoas próximas de alguma forma no contexto da pandemia foi de 63% no conjunto dos nossos sujeitos de pesquisa. A questão do abalo emocional durante a pandemia, né, sendo atada por 87% dos participantes. O próximo, Cris, por favor. Letícia, se você, eu acho que melhor se você tirar seu vídeo. Vê se melhorou. Já tirei. Isso, continua falando, isso. Tá ótimo, tá certo. Então, com relação à faixa etária, né, a gente vê que a maior parte dos trabalhadores que foram sujeitos da pesquisa tem entre 30 e 49 anos, e nos chama a atenção aqui o dado, né, com relação à sindicalização. Percebam que 51% não era sindicalizado e 15,2% não sabe. Então, houve aí há um desconhecimento, né? Então, a gente encontrou 33% sindicalizados, né, no estudo. A próxima, Cris, por favor.
Aqui quanto às condições de saúde, né? Lembrando que a gente aqui poderia mais de uma de resposta, né? Então, assim, era possível ainda que fosse marcado mais de uma, a gente 61% dos trabalhadores, né, não apontou nenhuma condição de saúde, mas 38% sim, e aí desses, os mais frequentes foram, né, obesidade, hipertensão severa e doença respiratória crônica, né, e diabetes. Então, esses foram os mais prevalentes na informação desse nosso grupo de trabalhadores. O próximo, por favor, Cris. Letícia, 5 minutos, tá? Tá, vou rapidinho, já está acabando. Aqui, o que eu queria destacar, assim, como essa pesquisa foi feita essa parte da pesquisa é do final de 2020, né, a gente ali identificava a questão das notificações e comunicação por acidente de trabalho. Então, isso foi antes do que posteriormente significou para a gente um avanço no sentido da legislação e jurisprudência sobre a questão do acidente de trabalho, inclusive relacionado à aposentadoria depois, né? Mas o que a gente encontrava naquele momento da pandemia era que apenas, né, 38% faziam, então, essa notificação ou comunicação por acidente de trabalho. E aí, considerando, então, mais uma vez, que nem o caso do atraso de salário, que essas pessoas faziam parte, né, de diferentes aparelhos, digamos assim, da prefeitura, vinculados à prefeitura, ao município do Rio de Janeiro, então isso tem um grande significado. O próximo, Cris, por favor. Aqui, mais uma vez, né, relacionado aos sentimentos associados e abalo emocional, né, no contexto da pandemia, a gente encontrava, então, a tristeza, angústia, irritabilidade, né, ansiedade, dificuldade em dormir, agitação e desamparo como os elementos mais frequentes nos achados da nossa pesquisa. O próximo, Cris, por favor. E aí, bom, com relação aos resultados encontrados de uma forma mais genérica, né, e aí associada ao escopo do nosso congresso aqui. Um dos elementos que a gente destaca é o elemento pessoa jurídica e os contratos temporários, né, como expressões da precarização do trabalho e que aumentam, por sua vez, a vulnerabilidade desse trabalhador, né, e das próprias condições de insegurança e assédio, né. Então, a gente, embora na nossa pesquisa, no município do Rio não tenha aparecido a questão da quarteirização, né, mas é algo que a gente ouviu falar, inclusive, no contexto da pesquisa, ao longo da pesquisa, não só dos PJs, das terceirizações, mas até contratações por pregão para atuar em municípios brasileiros, né? Além disso, a gente destacou como um resultado importante a questão da saúde mental como elemento central, que passa a ser vista, né, no contexto da pandemia, mas que a gente entende ser necessário incorporá-la, obviamente, né, na discussão da gestão do trabalho e da saúde dos trabalhadores, e aí, não só no âmbito da política, mas essa incorporação que a gente cita no escopo do trabalho se refere à incorporação na gestão das instituições, porque as políticas, os marcos, né, das políticas, inclusive de saúde do trabalhador, já estão postas, mas embora haja a política, a gente não visualiza a incorporação por parte da gestão das unidades de saúde, este elemento como elemento central. Como tendências, né, que ficam a intensificação do uso das novas tecnologias, e aí uma intensificação não só nas formas de trabalho, mas no controle da produtividade do trabalho também, com utilização de sistemas, identificação da pessoa estar ou não logada. Então, esses são elementos que falam da utilização das novas tecnologias, e também o próprio teletrabalho, né, que passa a ser uma modalidade utilizada durante a pandemia, e que hoje a gente identifica, inclusive, um conjunto de legislações que dão apoio ao teletrabalho como, de fato, uma nova modalidade de atuação. Um último elemento que eu queria citar aqui, que não está aqui, né, nos slides, mas que me parece importante, é a questão da comunicação científica, né? A gente, como eu disse para vocês, além da utilização de boletins, infográficos, né, a gente trabalhou também com outras formas audiovisuais, e isso foi muito importante para que a pesquisa chegasse, né, aos gestores, chegasse aos trabalhadores e que pudesse ser discutida de uma forma mais livre e que, embora sendo uma pesquisa acadêmica, que pudesse ser discutida socialmente, não só na perspectiva, né,
acadêmica. Então, isso a gente destaca também como algo importante. Eu até brinco que a gente não escreveu nenhum artigo até agora sobre essa pesquisa, mas fez um monte de outros trabalhos, né? Especialmente o de saúde mental, por exemplo, que a gente fez sobre uma crítica, enfim, né, e denúncia da situação dos CAPs, e especialmente no município do Rio de Janeiro. A gente conseguiu lançar, né, na Cinelândia, no Dia Mundial de Saúde Mental. Então, a gente fez, né, junto com o movimento antimanicomial. Então, foi importante o resultado da pesquisa ser também desenvolvido e apresentado de forma a dialogar com a sociedade, né? Isso foi um ponto que eu queria destacar. E próximo, Cris, por favor. E muito obrigada. Obrigada, Guria. Obrigada, Letícia. Obrigada, Cris, aí pelo suporte. Aí eu passo a palavra agora para a Cristiane Fraga da Silveira Sastre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 10h20, então você tem 15 minutos até 10h35, Cristiane. Desculpa, tem mais 20 minutos, aí quando for 10h35, Cristiane, eu te aviso, tá bom? Perfeito, muito obrigada, Ana. Deixa eu só projetar aqui novamente. Vocês estão visualizando a minha tela? Não, Cris. Deixa eu só tentar novamente. Eu vou ficar, Guria, sem imagem, só por causa para não ficar pesado aqui, tá? Beleza. Agora foi. Agora sim? Sim. Só botar em tela cheia. Então, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar apresentando esse trabalho. Ele é fruto de um exame de qualificação, né, que compõe um requisito, né, da minha formação de doutorado, né, atualmente estou na etapa da pesquisa já, né, e o exame de qualificação consistia num ensaio teórico, né, relacionado à matemática, que seria trabalhado no meu projeto de tese. Então, para mim foi um grande desafio, porque eu já venho atuando na área da saúde, né, como profissional, né, atuante em hospitais, na gestão de pessoas, há cerca de 10 anos, e falar teoricamente sobre isso sem ter uma aplicação prática, que é a proposição do meu projeto de tese, foi bastante desafiador, mas ao mesmo tempo bastante gratificante, né, buscar na literatura, e foi feita uma revisão sistemática também como suporte, né, como parte integrante desse ensaio teórico, muitas questões, né, que acabam coadunando, né, com a minha vivência e com aspectos que eu venho trabalhando na pesquisa final, e acredito que vão também se coadunar muito com as pesquisas da Letícia e da Thaís. Então, a proposição foi contribuições da teoria de Hannah Arendt à compreensão dos dilemas morais de trabalhadores da saúde no contexto da pandemia Covid, né? A coautora é minha professora orientadora, a professora Andréa Ultramari, que não está aqui hoje porque está coordenando um outro evento em Portugal, que está ocorrendo hoje online. E contextualizando, né, o primeiro caso da pandemia Covid foi registrado em fevereiro de 2020, aqui no Brasil, né, no mundo em 2019, nós tivemos os registros na China, os primeiros registros, e em novembro de 2021, né, em um tempo bastante curto, o país já acumulava 22 milhões de casos confirmados e mais de 600 mil mortes, né, que atualmente, né, esse número segue crescendo, apesar de ter desacelerado, né, felizmente, muito relacionado à questão da vacinação e outras medidas protetivas. Cristiane, então, eu não sei se você está passando a apresentação, mas para a gente só está na primeira tela. Deixa eu sair, então. Agora passou para a segunda, mas não está no modo apresentação. Deixa eu tentar de novo, peraí. Aqui, apresentação. Vamos ver. Eu vou só testar, passar a apresentação. Agora eu estou na primeira lâmina, de novo, na capa, e passei para a segunda. Ficou ok para vocês? Está na segunda, mas não está no modo apresentação. Para mim está como tela cheia. Deixa eu tentar de outra forma, peraí. Senão eu... Peraí, vamos ver agora. Agora para vocês está no... Agora está ótimo, tá ótimo. Perfeito. Desculpa, não tinha percebido.
Em todo o mundo, né, profissionais da saúde foram mobilizados para enfrentamento e controle da doença. Então, ao contrário da maioria da população que teve uma orientação, né, de fique em casa, de recolhimento, de isolamento, de distanciamento social, que são alguns conceitos que a gente traz também no ensaio, né? Os profissionais da saúde, assim como outros trabalhadores de serviços essenciais, foram convocados, né, a estar na linha de frente do combate à doença. Isso ressaltou o papel essencial, né, desses trabalhadores na proteção à vida das pessoas e no fortalecimento dos sistemas de saúde. Então, ele trouxe à tona, né, uma essencialidade bastante importante para esse grupo de trabalhadores. E, em paralelo, a pandemia também projetou importantes questões morais e éticas em diferentes níveis da sociedade. Então, desde diferentes aspectos relacionados, né, a ficar ou não em casa, expor ou não ao risco, né, especialmente para trabalhadores de saúde, trabalhadores essenciais como um todo, mas foram aspectos éticos e morais que permearam toda a população, né, ao longo aí desses nossos 2 anos de pandemia, né, agora avançando um pouco mais. Quando a gente usa o termo dilemas morais, né, dentro desse trabalho, a gente se associa a uma definição proposta por Mas et al., né, que traz o dilema moral como uma situação problemática que envolve um conflito entre duas alternativas mutuamente excludentes. Então, diferente daquele conceito, né, que a gente fala de certo e errado, para o Mas et al., o dilema moral, ele traz 2 princípios morais, um em oposição ao outro, que não necessariamente, né, eles vão se excluir, né, não, são positivos ou negativos, mas que necessariamente a escolha deles exclui uma outra, né? Então, isso implica a tomada de decisão, que seria maximizar o bem comum, de acordo com uma análise de custo-benefício, que seria uma visão utilitária, ou decidir pelo respeito incondicional por uma regra moral, independente das consequências, uma alternativa deontológica. Também o Mas et al., né, esse grupo de autores, traz que altos níveis de estresse podem influenciar essa tomada de decisão de categorias profissionais que realizam trabalhos voltados ao bem-estar coletivo e ressaltam a constatação que a resolução dos dilemas morais tem um importante envolvimento emocional também para os trabalhadores de saúde, né, devido provavelmente aos sentimentos empáticos de preocupação pelo sofrimento dos outros, que já é característico, inclusive, da escolha profissional, e por um conflito de decisões que impliquem, em qualquer caso, consequências adversas em termos de perda de vidas. Aqui eu trago alguns exemplos, né, desses dilemas morais extraídos da revisão da literatura, né, então, desde a percepção de risco para si e para a família do profissional de enfermagem diante de obrigações conflitantes, né, então, o dever de cuidar, né, avaliar o seu risco pessoal versus a disposição para cuidar de pacientes, né, considerando esse sentimento de dever, né, para consigo e com os outros, o dever de cuidar. E daí o dever de cuidar, é importante, né, fazer o link com o que a Letícia trouxe, ele também se relaciona ao cuidado da família. A escassez de recursos para atendimento aos pacientes COVID, e isso foi verificado em várias instituições, né, então desde a preocupação com a alocação de recursos, né, como os respiradores, a disponibilidade de leitos, muitas vezes, né, demandando decisões dentro da equipe de saúde de quais pacientes poderiam ser direcionados para as unidades de tratamento intensivo, e a coexistência de sentimentos positivos e negativos, né, o senso do dever moral de ajudar e o medo de ser infectado. Também, uma outra categoria de dilemas que foi encontrada na literatura, as demandas relacionadas ao ambiente de incertezas, então, mudanças muito rápidas, né, de orientações dentro das instituições, na sociedade em geral, né, diferentes orientações das entidades oficiais, né, incertezas sobre questões clínicas, o desafio de se comunicar com os familiares dos pacientes, né, e uma série de sentimentos relacionados à solidão, o medo, a fadiga física e mental, né? E isso tudo, né, sendo conflitado com o aspecto, né, de continuar trabalhando diante de uma sensação de impotência, de muitas vezes não poder, enquanto trabalhador, resolver, né, dar conta de todas essas questões, né? E muitas vezes por essas indefinições gerar uma incerteza quanto ao cuidado mais adequado.
Outro aspecto foi a falta de suporte organizacional e social, né? Então, também fazendo um link, né, com, acho que as considerações finais que a Letícia trouxe, a falta de ambiente de trabalho de apoio, a prestação de cuidados sem recursos e suporte gerenciais adequados, aqui inclui desde equipamentos de proteção individual até aspectos relacionados à saúde mental, né, dificuldades de comunicação, versus os valores profissionais que priorizam o cuidado ao paciente. E, por fim, uma última categoria da revisão da literatura foi o direito de recusa na prestação de cuidados, né? Então, o direito dos profissionais no atendimento, de recusar o atendimento de pacientes com doenças contagiosas, seja por condições de saúde clínicas do próprio profissional, por objeção de consciência, risco à sua saúde e segurança, né? Que acabou, muitas vezes, direcionando uma preferência, né, por cuidados de pacientes não infecciosos, então muitos profissionais buscando esse afastamento da linha de frente, né, em relação ao tratamento da Covid, versus a pressão ética pelo compromisso com o cuidado, o medo da estigmatização, a expectativa histórica, né, da sociedade que esses profissionais se sacrifiquem pelos seus pacientes, o cumprimento do Código de Ética Profissional. Aqui nós trouxemos uma série de reportagens, né, na verdade em formato de mosaico, nos comentários eu tenho as referências de cada uma delas, por isso elas estão numeradas, mas o que chama a atenção é que nós temos diferentes momentos, né, ao longo da pandemia, desde momentos em que a sociedade supervaloriza, né, através de homenagens, de aplausos, né, considerando os trabalhadores da saúde como heróis, mas, ao mesmo tempo, né, uma série de críticas relacionadas ao cuidado, né, à falta de reconhecimento, atraso dos salários, falta de equipamentos, né, de proteção, então, a precariedade das condições, né, relacionadas ao trabalho, ao exercício profissional dos trabalhadores da saúde. E a Hannah Arendt, né, que é uma filósofa bastante reconhecida, ela traz, através de 4 reflexões centrais, né, alguns conceitos, né, nós pincelamos, né, conceitos relacionados à banalidade do mal, que é um dos livros mais conhecidos, né, Eichmann em Jerusalém, conceito de isolamento, solidão, responsabilidade e pensamento, argumentando que os dilemas morais vivenciados pelos trabalhadores da saúde e que foram intensificados no contexto da pandemia, é importante trazer que muitos desses dilemas, eles já permeiam a trajetória profissional em função do trabalho em contexto extremo, né, mas que eles podem ser compreendidos à luz da teoria de Arendt, né, associando, além dos dilemas dos trabalhadores, as suas relações com a organização, com os colegas de trabalho, pacientes, familiares e toda a sociedade. Então, aqui nós propusemos, né, dentro do artigo completo, nós temos, né, isso mais desdobrado, mas alguns conceitos, né, de Arendt, por exemplo, sobre a banalidade do mal, ela traz muito a questão da ausência de ação, né, então, um trecho que ela traz, o problema com Eichmann eram que muitos eram como ele, muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, mas eram e ainda são terrível e assustadoramente normais. Do ponto de vista de nossas instituições e de nossos padrões morais de julgamento, essa normalidade era muito mais apavorante que todas as atrocidades juntas. Então, a nossa primeira reflexão diz respeito à possibilidade de adequação temporal dessa obra de Arendt para a compreensão do cenário atual da sociedade brasileira. Nós sabemos que a pandemia ela teve um impacto mundial, mas especificamente no Brasil, né, e aqui sem adentrar em aspectos, né, diretamente políticos, mas o contexto político, econômico, social, sanitário, ele foi bastante agravado, né, com a eclosão da pandemia, e a obra de Arendt, apesar, né, de dizer de muitos anos atrás, ela pode ser relacionada, né, com um alerta ao perigo que incorre quando o homem perde essa capacidade de comunicação consigo mesmo, quando ele perde essa capacidade de pensar, quando ele naturaliza, ele banaliza as situações, né, relacionadas, por exemplo, à banalidade do mal. Sobre isolamento e solidão, né, então os conceitos de Arendt, eles são um pouco diferentes do que a gente muitas vezes traz dentro do conceito de isolamento, distanciamento social, então a gente traz esse contraponto
que são os conceitos praticados dentro da pandemia Covid, né? Então, para a Arendt, um homem, né, uma pessoa pode estar isolada numa situação, né, em que ela não pode agir, porque não há ninguém para agir com ela, sem que ela esteja solitária. E, ao mesmo tempo, ela pode estar solitária, né, numa situação em que, como pessoa, se sinta completamente abandonada por toda a companhia humana, sem estar isolado, né? Então, as condições de atuação dos trabalhadores da saúde, muitas vezes, se relacionam dessa forma, né? Porque os trabalhadores, eles não estavam isolados, mas eles, muitas vezes, se sentiam solitários, mesmo tendo um grupo de trabalhadores ou estando dentro de uma instituição, mas se sentindo, né, abandonados em relação ao suporte necessário, né, para sua condição de trabalho, para, né, a resolução, né, dos seus dilemas morais, né? Então, é importante a gente distinguir, né, os conceitos relacionados às medidas preventivas, né, relacionadas, né, a atenuação da pandemia Covid e do risco de sobrecarga dos sistemas de saúde. Outros dois conceitos bem importantes... Desculpa, mais 5 minutos, tá? Perfeito, obrigada. Outros dois conceitos importantes da obra de Arendt se referem à responsabilidade de pensamento, e daí eu trago um trecho de Bueno, né, que trabalha com a obra de Arendt, afirmando que, para Arendt, o pensamento destrói a crença na obediência cega moral, nos valores determinados como superiores, né? E essa afirmação da característica desestabilizadora do pensamento, que Arendt estabelece a relação entre a ausência do mal e o pensar, na medida que, ao pensar, entra-se num diálogo silencioso consigo mesmo. O indivíduo torna-se dois em um. Então, quando a Arendt traz esse conceito, é bem no finalzinho do livro de Eichmann, de Banalidade do Mal, se faz essa relação com a ausência do pensar, né? Do naturalizar, não ter uma crítica sobre aquela situação. E a gente relacionou, então, no ensaio, né, as constatações do Masa, né, e outros autores, acerca do processo de tomada de decisão, no qual eles referem que altos níveis de estresse podem influenciar a tomada de decisão nessas categorias profissionais, e se reflete sobre a discordância de Arendt a noção de responsabilidade coletiva, quando ela considera que onde todos somos culpados, nenhum é, e questiona o que acontece com a capacidade humana de julgamento, no caso da mesma existir racionalmente. Então, essa associação dos conceitos de responsabilidade, pensamento, isolamento e solidão, elas são associadas ao conceito de dilemas morais proposto por Masa et al. E a gente resgata esse posicionamento de Arendt acerca do que ela considera como ato de desobediência civil, né? Uma forma de resistência não violenta, onde o melhor seria estar em desavença com o mundo inteiro do que consigo mesmo, pois os homens pensantes têm e precisam da companhia de si mesmo. Então, esse link com o dilema moral, né, de tu ter duas situações excludentes, né, e demandar uma tomada de decisão. Então, a Arendt, ela refere que o pensamento destrói a crença na obediência cega, então, por isso, muito forte esse conceito do pensamento dentro da obra de Arendt, né, responsabilidade de pensamento, e que os valores, né, determinados como superiores, né, destrói a crença na obediência cega moral e os valores determinados como superiores. É nessa afirmação, né, dessa característica desestabilizadora do pensamento, que Arendt estabelece a relação entre a ausência do mal e o pensar, onde o indivíduo é apenas um para os outros e a única companhia certa para si mesmo até a morte. Mas no momento da atividade pensar, ele manifesta-se como múltiplo. Então, lembrando, né, como considerações finais, que esse trabalho não intenta esgotar as discussões e as possibilidades de reflexões sobre o tema, mas apresentar contribuições para o diálogo e o aprofundamento da discussão acerca dos dilemas morais vivenciados pelos trabalhadores da saúde no contexto da pandemia Covid. Muito obrigada. Muito obrigada, Cris. Eu passo imediatamente a palavra agora a Thaís de Souza Lapa, que é professora do Departamento de Sociologia e Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Ciência Política da Federal de Santa Catarina e também coordena o Laboratório de Sociologia do Trabalho, o LASTO, da UFSC. Aliás, é uma hegemonia do Sul aqui, né? Impressionante.
Vamos lá, Thaís. São 10h40, e aí, quando for 10h55, eu te aviso, tá? Que aí você tem mais 5 minutos. Tá certo. Eu só estou compartilhando aqui a tela, espero que dê tudo certo. Só me digam se está indo. Está ok, está certinho. A tela cheia? Ainda não, está como a tela de trabalho. Peraí, só um instante. A gente sempre apanha um pouquinho, né? Sim, talvez aconteceu o mesmo que aconteceu comigo ali na hora de projetar. Desculpa, gente, só um instantinho. Tá Fica projetando ou tranquilo, não? Thaís, que tem tempo. Não. Tá bom, o Zoom me atrapalha um pouco às vezes. Aliás, eu me atrapalho, não é culpa do Zoom. Eu acho, Thaís, que ali na opção do Share Screen, se tu puderes marcar a primeira de cima, que é só Screen, e não clicar no arquivo aberto. Foi assim que funcionou para mim, eu acho. Eu estava fazendo isso, mas é que eu preciso deixar de compartilhar primeiro para ver se ele vai. Deixa eu ver. Vamos ver. Agora está aqui, mas não está no modo de apresentação. Está só... Foi Agora ou não? foi. Ah, Foi. ufa. Bom, ufa. Então, gente, vamos lá. Bom, como já fui apresentada, né, não me estenderei nisso, mas apenas gostaria de dizer do prazer que está sendo, né, ouvir vocês e estar nessa mesa. Me sinto um pouco, embora eu seja uma pessoa que pesquise condições de trabalho, me sinto um pouco intrometida, assim, porque estou pesquisando a área da saúde sem tanta bagagem sobre a área da saúde. Minha trajetória de pesquisas foi sobre o trabalho industrial, né, até o final do meu doutorado. Então, né, eu vim de uma área bem diferente para essa área da saúde, para começar a fazer um estudo. Então, já inicio, né, minha apresentação falando disso. Estou numa fase muito inicial desse estudo sobre, voltado, né, às condições de trabalho nessa área da saúde, mais especificamente da enfermagem. Então, me identifiquei muito com uma série de elementos que foram sendo apresentados pela Letícia e pela Cristiane. Bom, falando um pouco mais, então, sobre essa intenção e também essa conexão, existe uma referência teórica que eu mobilizo bastante, que é a Danielle Kergoat, que é uma das formuladoras de uma categoria analítica. Ela é socióloga do trabalho, né? Ela e Danielle Kergoat e Helen Grata são formuladoras de uma categoria que é a categoria da divisão sexual no trabalho, que muitas pessoas hoje em dia mobilizam de uma forma, né, caiu no gosto popular, digamos assim, mas elas têm essa categoria tem essa origem, né, nessa formulação dessas sociólogas. E essa socióloga em específico tem uma publicação que eu tenho recentemente adquiri, que se chama, está em francês, né, mas é As Enfermeiras e Sua Coordenação. E ela estudou o movimento de organização das enfermeiras por valorização profissional, né, reconhecimento, uma série de demandas na França dos anos 80, e ela também era uma pesquisadora sobre condições de trabalho fabris, e fez esse momento de inflexão. Então, de alguma forma, estou aqui, voluntário ou involuntariamente, seguindo um pouquinho esse tipo de trajetória, e tem algumas razões também para isso. Ela consegue estabelecer, inclusive, conexões das condições de trabalho de operárias com profissionais da enfermagem, principalmente essas sobre as quais eu venho tentando me dedicar aqui aos processos investigativos, que são essas pessoas que estão atuando na linha de frente, que estão nas operações, que em algumas áreas da sociologia do trabalho a gente costuma dizer que são as atividades mais operativas. Então, liga um pouco, inclusive, com essa ideia de operária, né? Quem faz, inclusive, uma série de trabalhos manuais e tudo mais. Bom, vamos lá, né? Então, isso é só um preâmbulo.
como eu dizia, né, então se trata de um estudo que está em fase inicial, é um estudo exploratório, porque estou aqui em Santa Catarina e a observação dos processos das condições de trabalho está sendo no município de Florianópolis, mas desejo fazer isso de uma forma mais ampliada depois, né, então, e a característica do estudo, ele é qualitativo, né, não prevê fases quantitativas, embora eu tenha ficado muito entusiasmada vendo a Letícia, deu vontade de pedir o questionário dela e fazer uma aplicação aqui também, pedir umas parcerias com os sindicatos, porque, enfim, é muito importante. Bom, então, as coisas que eu coloquei aqui como previstas para a pesquisa, não quer dizer que eu tenha feito todas já, porque, né, comecei a pesquisa esse ano, mas temos realizado, né, eu e algumas estudantes que estão aqui orbitando comigo nessa pesquisa, um estudo bibliográfico sobre esse tema, né, de condições de trabalho na enfermagem em específico, porque tem alguns mais amplos, né, sobre profissionais de saúde, as caracterizações das condições de trabalho em si, e isso, por enquanto, a gente tem feito a análise de documentos, e eu fiz uma ou outra incursão em postos de saúde, né, então, que nós chamamos de observação do processo de trabalho, e ainda temos previstas as entrevistas qualitativas, estão aí um pouco mais enroscadas do que eu previa por questões de comitê de ética, não é nada do próprio campo. Bom, e aí, num terceiro momento, né, na verdade, isso foi o que me chamou a atenção desde o início para fazer essa pesquisa, mas ainda não desenvolvi tanto em termos práticos, é a questão do que eu chamei de sobreacúmulo de trabalho profissional e de cuidados, né? Então, essa questão da dita conciliação entre trabalho e família, ou de emprego profissional e trabalho doméstico, o quanto que isso se tornou um sobreacúmulo na pandemia, porque esse acúmulo já existe antes, né? Já é histórico para as trabalhadoras, né, do sexo feminino. Então, o quanto que isso implicou não num acúmulo, mas num sobreacúmulo. E, por fim, né, quando eu desenhei a pesquisa, isso ainda não tinha acontecido, então isso entrou depois como uma questão inesperada, mas que, enquanto socióloga do trabalho, para mim seria bem incontornável analisar, que é uma greve que aconteceu, na verdade foram 2 greves que aconteceram, não só de profissionais de enfermagem, né, o sindicato que representa trabalhadores da saúde aqui do município de Florianópolis, ele é um sindicato que representa outras categorias junto, né, é o sindicato de funcionários municipais, então engloba saúde também, assistência social, engloba funcionários da limpeza, então ele é um sindicato de múltipla representação, mas houve uma greve unificada em fevereiro e outra agora em junho, que envolveu muito essa questão das condições de trabalho. Bom, partindo aqui de alguns pressupostos teóricos, pretendo falar disso mais brevemente, mas acho importante apenas para situar pontos que eu estou levando em consideração quando estou desenvolvendo essa forma de análise. Essas 2 referências que eu mencionei inicialmente, Daniele Quergoy e Helena Hirata, não sei se vocês todas as conhecem, mas ambas desenvolvem as suas carreiras na França, mas Helena Hirata é brasileira, então ela tem essa ponte, né, de Brasil-França, e escrevem juntas, né, numa vida toda, né, mais de 30 anos elas escrevem juntas, e elas teorizam essa questão, né, da divisão sexual do trabalho, mas é mais especificamente a Daniele Quergoy que trata também de uma forma mais direta sobre análise de tanto condições de trabalho como de organização coletiva, né? Ela chama de coletivos, né, de trabalhadores, quando existe essa conversão de uma série de insatisfações em ações de reivindicação, ações de resistência, isso direcionado à enfermagem, né? E aí, enfim, com esse olhar muito marcado pelas relações de gênero ou relações sociais de sexo, que é como ela nomina. Bom, então, só, assim, vou falar sem me estender, né, sobre alguns desses pontos, né, que são pressupostos que estão contidos nas teorias de ambas, mas um pouco mais em Daniele Quergoy. Então, em termos, né, da reflexão delas, existe uma divisão sexual que se repete, né, ao longo da história, vem se reproduzindo, que separa e hierarquiza trabalhos feitos por homens e por mulheres, e essa divisão sexual, ela é uma divisão que atravessa o que se chama de divisão social do trabalho. Então, a divisão social do trabalho é a divisão de classes, né? Então, essa divisão
social não é um processo que acontece em paralelo, né? Eles são processos que conversam e que se retroalimentam, né? A divisão sexual e a divisão social do trabalho. Além dela se organizar por esses dois princípios de separação e hierarquia, também tem uma questão dos espaços. Então, o espaço do trabalho profissional, remunerado, frequentemente realizado fora de casa, na perspectiva delas, não é dissociável, né, nas análises, porque não é na prática, do que se realiza enquanto trabalho nos espaços domésticos. Então, o trabalho chamado doméstico em si, mas também o trabalho de cuidados com pessoas dependentes, né, sejam crianças, idosos, pessoas doentes. E todas essas não, né, essas duas dimensões, na perspectiva delas, não são possíveis de se compreender de forma isolada, né? Elas são interdependentes porque, inclusive, elas se coproduzem. Então, isso diz respeito, inclusive... Gente, só desculpem um instante que eu vou fechar a janela, porque começou uma obra aqui do lado, alguma coisa. Bom, então, essas duas dimensões, elas se retroalimentam, se coproduzem. Bom, inclusive em relação ao tempo disponível que você tem para fazer o trabalho fora de casa, quando você tem a sobrecarga do trabalho dentro de casa, uma série de questões assim. Então, essas duas dimensões se coproduzem. Claro que com o que elas colocam em evidência é o quanto que isso afeta sobremaneira as mulheres, por conta de serem delas de que se espera a realização desse trabalho doméstico e de cuidados na sociedade na qual vivemos. Bom, fora isso tudo, tem um ponto aqui específico que eu acho que interessa de forma mais direta para esse tipo de análise de profissões, né, que são eminentemente femininas, como é a da enfermagem, de uma série de outras profissões na área da saúde, que é a questão, né, dentro desses dois princípios de separação e de hierarquia que elas analisam, a separação produz basicamente a segregação. Então, esse fato de ter profissões muito masculinas ou muito femininas, ou a dificuldade para você ingressar numa profissão eminentemente masculina, sendo mulher, ou vice-versa, para além desse efeito, né, que é o efeito do primeiro princípio da separação, o efeito do segundo princípio, que é o da hierarquia, um deles, é a questão da gente considerar de mais valor, né, com merecedores de mais valor, os trabalhos feitos por homens do que os trabalhos feitos por mulheres. E aí, isso também não é uma análise que elas fazem com base em pesquisa empírica, que eu estou aqui só sintetizando os resultados, né, e as sínteses analíticas, mas elas vão observando o quanto que, ao longo da história, quanto trabalhos, inclusive, se tornam feminizados, ou trabalhos são eminentemente feitos por mulheres desde o princípio, existe um princípio de desvalorização. Então, inclusive por conta de que, por ser aquele tipo de trabalhador, ser uma mulher, isso não implica em necessidade de valorização. E tem uma série de pontos aí que poderiam ser extraídos, mas um em específico, que depois eu vou até voltar nele, é a própria ideia de que alguns trabalhos feitos majoritariamente por mulheres são trabalhos que as mulheres já faziam de forma gratuita no espaço doméstico. Então, a própria ideia do cuidado, né, ou da educação de crianças, e outros também, né, só para a gente não ficar na coisa da saúde, mas a própria ideia da costura, da cozinha, né, trabalhar em coisas que as mulheres faziam antes de forma gratuita em casa, e elas passam a fazer profissionalmente fora, parece, né, aparenta que essas mulheres não tiveram que aprender aquele tipo de trabalho, mas que elas estão exercendo um dom, e aí, né, quando você está fazendo algo porque você tem o dom para aquilo, você não é reconhecido pela sua capacidade técnica, parece até que é um bônus você receber por isso, porque você só está ali supostamente por uma devoção para o exercício da sua vocação, coisas do tipo. Então, ela discute, né, essa ideia de desvalorização relacionando, né, no caso da enfermagem, mais diretamente com essa ideia do conflito, né, em torno da superação da ideia de dom feminino para trabalhar nos cuidados. Mas vou retomar isso mais para frente. Bom, então, o que eu queria só sintetizar aqui nessa parte dos pressupostos é que, em decorrência dessas formas desiguais de divisão, de hierarquização do trabalho, né, de responsabilização das mulheres pelo trabalho doméstico, do quanto que isso cria sobrecargas já historicamente, etc., né, entre outros pontos, isso tudo cria um sistema de gênero
E aí ela usa sistema de gênero, mas, enfim, não é a mesma percepção de gênero que existe em outras linhas teóricas, porque a gente está partindo de uma análise onde essas desigualdades se produzem centralmente a partir do trabalho, né? Então, a partir dessa ideia de desvalorização social da mulher pela desvalorização que ela tem na sua atividade laboral, né? Na falta de reconhecimento, a gente tem uma produção inferiorizada da mulher na sociedade a partir de como se posiciona e se valoriza o seu trabalho. Bom, o último ponto ali do Dom já tinha falado, então, o que de início pude perceber na parte de uma revisão muito precoce ainda de bibliografia sobre o tema, que está sendo já bem direcionada, não estou fazendo uma revisão muito ampla, está sendo já bem direcionada, eu quero ver se existem estudos específicos sobre condições de trabalho na sociologia, porque isso é sempre uma inquietação. Então, o que eu tenho visto são estudos sobre condições de trabalho na enfermagem feitos por outras áreas, o que é muito bom, mas também prova o quanto que na sociologia existe esse vácuo, essa lacuna, né? Então, por isso, mais uma vez, né, o meu prazer de estar aqui com vocês, porque eu acho que a gente tem essa possibilidade, eu tenho a possibilidade de aprender muito e também a gente intercambiar. Thaís, desculpa, oi, mais 5 minutos, tá? Mais 5, tá, tudo bem. Isso. Então, tá bom. Bom, vou me apressar aqui um pouquinho. Então, sobre essa questão, né, das condições, acabei de ver que tem um errinho ali de trabalho que tem a ver com essa revisão, o que eu só saliento é que o que temos mais identificado são esses estudos que não vêm da área da sociologia e que estão focados nessa área mais de impactos psicossociais ou impactos na saúde física mesmo de trabalhadores, mas não tem tantos estudos nem sociológicos, raros, na verdade, e que tenham um enfoque na questão de gênero também tem sido uma raridade. Né, considerando que é uma categoria aproximadamente 80% feminina, isso, né, chama a atenção. E também vou falar um pouco sobre esse ponto de se tratarem de trabalhadores essenciais, que são... isso também é um ponto de conflito que tenho procurado examinar. Bom, aqui é um ponto de desenho, né, da pesquisa que está em curso, né? Então, alguns dos pontos que temos identificados sobre problemas nas condições de trabalho, que são, basicamente, por enquanto, pela observação do processo, por análise de documentos, fiz entrevistas também, mas por uma outra pesquisa anterior, só com sindicalistas, ainda não falei com trabalhadores, mas então existiam esses problemas que já foram relatados antes, inclusive, desde a ausência dos equipamentos de proteção, a sensação de insegurança pela ausência de normativas de prevenção, de proteção aos trabalhadores no local de trabalho, essa questão de se trabalhar com medo, né, pelo contágio da própria pessoa e das suas famílias, e a própria questão do estresse. Mas tem pontos muito objetivos de aumento de carga de trabalho, inclusive Florianópolis sendo uma das capitais turísticas do país, isso teve um ponto de inflexão muito forte do final do ano passado, né, para agora 2022, com um processo de abertura, como se os problemas da Covid tivessem, né, se resolvido, basicamente, por conta da população ter tido um nível de vacinação razoável. Então, o poder público abriu, né, algumas restrições que estavam ainda acontecendo, então liberou o uso de máscaras, abriu as portas da cidade para o turismo, então a cidade ficou lotada, né, de turistas no mês de dezembro de 2021, entre outros aspectos que fizeram com que no começo do ano, coloquei até um dado específico que eu peguei numa notícia de jornal, mas que pretendo investigar melhor, sobre o Hospital Universitário da UFSC, né, aqui de Florianópolis, que teve um registro de aumento de 380% de demanda de atendimento a pessoas com sintomas respiratórios entre dezembro e 3 de janeiro. Então, era bem o pós-ano novo, festas de fim de ano. E isso foi um ponto, né, eu destaco isso para já tentar chegar aqui mais para o final e depois outras coisas eu posso explorar depois na conversa. Isso foi um ponto de muita insatisfação para os trabalhadores por conta do aumento da carga de trabalho, né? Então, já existia defasagem nas equipes, né, antes por problemas de
pessoas já estarem se afastando, né, por problemas de saúde, inclusive esses de caráter psíquico, do estresse e tudo mais. E o que aconteceu em janeiro foi um espraiamento da contaminação de uma série de profissionais, então as equipes se tornaram crescentemente defasadas, então tinha um aumento de demanda com a diminuição das equipes. E, em paralelo, não houve, durante a pandemia toda, do levantamento que eu fiz até agora, maio de 2022, não houve nenhum concurso público. Estou falando aqui de atenção primária no SUS, então só houve contratações por tempo determinado, de até 3 ou 6 meses, então as pessoas estão em um vínculo totalmente rotativo, então não houve nenhum tipo de preocupação com as condições que essas pessoas teriam para atender a população quando houve essa abertura. Isso tudo, de um lado, levou a uma exposição extrema e, eu diria, irresponsável, né, dos profissionais para esses riscos que não são só de adoecimento, mas de morte. Então, o Brasil é um dos países que teve... vi aqui que o dado está, inclusive, errado, é 720, não é 72, óbitos registrados desde o início da pandemia até maio de 2022, né, de profissionais de enfermagem. Isso com uma série de análises falando o quanto que esses dados são subnotificados, porque a gente não teve nem política de testagem adequada e nem o próprio registro, né, das mortes como mortes por Covid. Então, esse contexto, de um lado, expôs, né, os trabalhadores a uma parte perder as próprias vidas, então, para além de perder familiares, né, isso foi uma das consequências do tipo de política que se adotou, mas, de um outro lado, teve essa questão contraditória de que, ao mesmo tempo em que as pessoas, população geral, mas também o poder público aqui de Florianópolis, aplaudiu muito os profissionais na janela, né? Todas essas coisas que se tornaram até um tema, uma certa medida até de escárnio, né? Falar, olha, as palmas não pagam minhas contas, né? Tudo mais. O pessoal usou isso até na campanha salarial, chamar as pessoas de heróis, de heroínas. Mas agora, em maio, né, foi a razão de uma segunda fase da greve que esses trabalhadores e trabalhadoras conduziram, houve a ameaça de não renovação dos contratos temporários de todos esses profissionais de saúde. A ameaça não, foi um anúncio, na verdade, né? Eles já tinham informado a população, né, os profissionais de saúde, que esses contratos não seriam renovados. Então, isso me leva, né, a uma reflexão que tem bibliografia na Sociologia do Trabalho amparando isso, mas eu organizei junto com 2 pesquisadoras aqui da Sociologia do Trabalho, da Unicamp, no caso, um dossiê sobre essa questão dos trabalhadores essenciais serem, na verdade, o trabalho é essencial, mas as pessoas que exercitam o trabalho estão totalmente inseridas numa lógica de descartabilidade, então não importa se elas vão morrer, não importa se elas vão ter condições de pagar as contas no mês seguinte, o que importa é que elas executaram aquele trabalho durante aquele período. Então, esses mesmos que estão, né, na ameaça de demissão e que conseguiram manter o contrato depois de fazerem uma greve agora em 2022, são as pessoas que estão realizando a vacinação das pessoas, da população de Florianópolis até meses atrás e recebendo palmas e indo à prefeitura e os seus representantes tirar foto com eles, chamando-os de heróis, né? Então, isso expressa um conflito e uma contradição muito forte. Bom, e aí tudo isso leva também a gente refletir que, para além dessas coisas todas que poderiam ser suficientemente problemáticas, houve também um descaso sobre em que condições esses profissionais, e essas profissionais notadamente, trabalhariam com as creches fechadas. Basicamente, isso foi um problema que em todos os lugares em que eu fiz observação, isso era relatado, do quanto que as pessoas que continuaram trabalhando, consideradas essenciais, não tiveram como contar com os serviços e equipamentos públicos que estiveram fechados e que não houve oferta ou preocupação do poder público de construir nenhuma alternativa para que essas pessoas, por exemplo, tivessem onde deixar os seus filhos quando estivessem trabalhando. Tem pessoas que não têm redes familiares ou comunitárias para fazer essa delegação do cuidado, né, de crianças, e o que eu vi, né, notadamente nas minhas observações, foi que as pessoas levavam seus filhos para os postos. E isso é uma coisa que é uma solução totalmente caseira, né, uma solução totalmente
não adequada, inclusive porque são espaços de elevado risco de contaminação. Então, crianças, né, as crianças, inclusive, convivendo bastante, porque se tornavam amigas, né, as filhas e filhos dos profissionais de saúde. Mais um ponto para demonstrar essa lógica de que essas pessoas são tratadas nessa lógica da descartabilidade, inclusive seus filhos e suas filhas. Bom, e aí, esse último ponto eu já devo ter passado do tempo, então já peço desculpas, a gente pode conversar depois, mas só ia sinalizar que houve uma greve, então, em 2 momentos, em fevereiro e em junho, agora de 2022. Algumas conquistas, né, foram possíveis, mas existe essa clivagem que eu acho muito importante de ser discutida entre quem conquista, mesmo todos os profissionais, inclusive esses temporários, né, de contrato por tempo determinado, tendo feito greve também e sofrido muitas ameaças de retaliação por isso, inclusive, uma série de conquistas só foram aplicadas para quem era concursado. Então, foi uma coisa muito frustrante para o pessoal que fez greve, construiu greve, inclusive. A única coisa que basicamente conseguiram foi não ser demitido, mas não tiveram nenhuma questão no aumento salarial, né? Que isso foi só aplicado para quem era concursado. Então, são pontos, né, que eu deixei aqui de questões em aberto, mas já vou encerrando aqui, porque não gosto muito de passar do tempo, mas agradeço, gente, pela oportunidade e acho que a gente vai poder conversar sobre várias coisas. Obrigada. Obrigada, Thaís. Queria agradecer, Letícia, Cristiane e Thaís, pelo cumprimento do tempo, o que dá para a gente aí 25 minutos para a gente debater, porque o ODE aqui não entrou novos participantes, que sejam expositores, então o debate fica entre nós três. Eu vou só falar alguns pontos importantes, eu não sei se você... Deixa eu ver se eu consigo ver todas. Tá, agora sim. Eu não sei se vocês acompanharam a abertura do Congresso, que estava no YouTube, e é muito interessante. O Congresso está acontecendo no Chile, né? Por mais que a gente não esteja lá, mas até o final aí do Congresso vai se definir em que outro país que vai ser o próximo, no momento em que o Chile está vivendo a discussão e a deliberação da nova Constituição, né? E quando a gente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler a Constituição, eu acho que é muito interessante, né, a gente ter acesso, porque foi uma discussão absolutamente coletiva, né, e que o resultado é um resultado que vem de debates em várias instâncias, e é uma Constituição que existe no momento que você tinha o golpe militar, então ela vem desse período, e ela faz a discussão muito interessante da questão do trabalho, né? Ela coloca o trabalho como direito e ela vai pontuar coisas importantes para a discussão que a gente está fazendo aqui, que ela apareceu muito na sessão de ontem, porque na sessão de ontem estava voltado aos trabalhadores da educação, mas se a gente tira a saúde da discussão de hoje, ou tira a educação da de ontem, majoritariamente são mulheres, tanto na educação quanto na saúde. A questão do cuidado, que aparece muito claro na saúde, aparece na educação também, quem é professor sabe disso, né? Porque se você consegue formar o vínculo, o cuidado está ali presente, e as discussões referentes a estar, por mais que vocês não tenham citado, mas com certeza isso aparece, as novas tecnologias e a conexão que acontece a todo momento, ou seja, como que a extensão da jornada de trabalho, ela acontece via grupo Zap, né? Você acaba dando o seu celular, seu gestor tem seu celular e manda Zap, e você não consegue se desconectar do trabalho. Mesmo que você não esteja fisicamente lá, o processo de conexão nunca para, seja na educação, seja na saúde. E na nova Constituição do Chile, uma das questões que aparece é o direito à desconexão, e a questão do Sistema Nacional de Cuidado, ou seja, quando você pensa no cuidado, e aí a mulher ela tem um papel fundamental nisso, porque é ela, né, que carrega todas as questões relacionadas à reprodução social. Quando você vai falar desse cuidado, né, desse trabalho de reprodução social que não é remunerado, que a gente sabe, né, no nosso país não é, apesar de ter várias discussões, se começa a discutir na Constituição a
organização, né, olhar para esse trabalho de reprodução como um trabalho que garante também a reprodução, ou seja, de reprodução social, garante a reprodução da sociedade, e ele tem que ser considerado principalmente nas mulheres por conta das triplas jornadas e como que a gente, no trabalho, no local de trabalho, a gente garante esse direito. E uma das questões que foram colocadas ali, que eu acho que ainda avança mais, que não é só o direito ao trabalho, mas o direito nos locais de trabalho dos direitos fundamentais, ou seja, o direito do trabalho como uma garantia constitucional, mas que também nos locais de trabalho os outros direitos fundamentais, principalmente para nós mulheres, eles sejam preservados. Então, assim, é uma discussão que eu acho que cabe a gente estar acompanhando. Eles vão agora, acho que em setembro, fechar a definição e acompanhar como que o Chile, com uma Constituição tão avançada no que diz respeito ao trabalho, né? E eles, me parece, pelo que eu escutei, não sei se vocês escutaram isso também, mas que é a primeira Constituição no mundo que coloca o direito ao trabalho decente e digno como texto constitucional. Então, seria interessante que a gente pudesse observar como é que está sendo o processo de implementação, porque eu não acho que vai ser fácil, né? Dentro do nosso sistema capitalista, tem aí umas contradições que vão dificultar muito, mas eu acho que caberia a nós acompanhar. Das apresentações, eu acho que elas se integram perfeitamente. Obviamente, atravessa todas as questões, e aí eu estou fazendo diálogo com ontem, a falta de coordenação que a gente teve no nosso país, seja no nível central, no nível federal, seja estadual, municipal, e o que sobrecarrega mais, que vai desde você não ter protocolos, desde você ter contradições, comunicações contraditórias, desde você não ter equipamentos de cuidado, desde você demorar a disponibilizar vacina, demorar a disponibilizar recursos para o Estado e município para fazer frente, isso gera cada vez mais uma sobrecarga e maior dilema para esses trabalhadores de saúde que têm que estar dando conta nisso no seu ambiente de trabalho. Então, assim, da pesquisa da Letícia, é um ponto que eu acho fundamental aí, porque eu conheço as formas de comunicação, né? E foi o que mais me encantou. Letícia, era bom depois você falou, né, de vocês conhecerem, porque é algo que a gente está querendo fazer aqui na escola, como que a gente comunica para os sujeitos da pesquisa, mas para o público em geral, conceitos, e que eu acho interessante na pesquisa, conceitos que são complexos, né? Mas que você consiga, com uma linguagem clara, fazer com que esses sujeitos, né, que participaram da pesquisa compreendam e possam utilizar esses resultados na discussão e implementação de propostas e na resistência e na luta. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo. Na da Cristiane, achei muito interessante trazer os conceitos da Hannah Arendt para discutir o momento que a gente está vivendo no nosso país, porque quando a gente vai falar banalidade do mal, eu acho que não tem lugar no mundo que isso podia ser mais, a gente pode usar esse referencial. E eu fiquei lembrando de algo que a gente via muito nas reportagens, quando teve a questão dos respiradores, né? Que os trabalhadores tinham que decidir quem receberia os respiradores. É assim, o que isso traz de sofrimento, né? Eu acho que, de certa forma, também no trabalho da Letícia, isso aparece no relato deles. Tem naquele vídeo de média-metragem, que tem uma agente comunitária de saúde que fala isso, e é chocante, que ela diz, eu pensava que eu ia trabalhar com a vida, né? Eu não fui formada e não pensava que eu ia ter que dar conta da perda de pessoas que eu tinha visto, né? Então, acho que isso traz um pouco a dimensão da questão dos dilemas morais que são colocados, porque, obviamente, você trabalha isso no trabalho, mas você está levando para casa também, né? E a questão que a Thais traz, importantíssima, da divisão sexual do trabalho, né, que perpassa a divisão técnica, a divisão sexual que trabalha a técnica e a social, e como que a gente percebe claramente que nessa discussão da reprodução social, nessa discussão dos cargos de gestão, ou seja, são sempre os homens, por mais que seja educação e seja saúde, são trabalhos predominantemente femininos, mas quando a gente vai olhar quem está em cargo de gestão são os homens, né? Então, assim, a gente tem que atravessar ainda um processo aí de luta, né? Muito grande,
Porque e seja na academia também, quando a gente vai olhar pesquisa, na saúde, por exemplo, a maioria são mulheres, mas também em cargo de gestão em grandes pesquisas são os pesquisadores homens que conseguem mais financiamento, uma série de coisas. Então, acho que, assim, vou abrir agora para o debate, a gente tem aí mais 17 minutos, a gente pode falar um pouquinho, só para falar que os e-mails de vocês estão na programação do Congresso, tá, gente? Então, não só dessa, mas de outros grupos de trabalho para favorecer a troca. Está aberta, gente. Dizer assim, é engraçado, eu estou seguindo o rito, né? Mas a Ana é minha diretora, gente, então... então é até engraçado, né? Mas estou aqui seguindo os ritos. Eu mandei por e-mail de vocês duas, Thaís e Cris, os resultados todos da pesquisa. Eu mandei o sítio, aí se tu quiseres, Thaís, né, ver lá, acho que tem as questões todas que a gente tratou, e se for insuficiente com relação aos questionários, depois a gente segue trocando. Acho que isso é uma coisa de fato importante, há muita similaridade, e ao mesmo tempo, que é uma coisa que acho que a Cris citou também, há muita dificuldade de produzir pesquisa, né? Ao mesmo tempo que é muito parecida, inclusive essa coisa de entrar em outro estado, outra cidade, essa a gente fez aqui, né, no município do Rio, mas a gente teve uma outra que a gente fez de agentes comunitários de saúde, eu até podia ter mandado também, né, Ana, acabei esquecendo, que a gente estudou 6 cidades, né, que foi Rio, São Gonçalo, era Santos e São Paulo, e Fortaleza e uma outra, em Baú, acho que é o nome da cidade, que era bem no iniciozinho da pandemia, a gente teve as dificuldades com os comitês de éticas, então se tem né, um nível de dificuldade grande, principalmente quando a gente vai fazer pesquisa que quer olhar a realidade do momento, né? Embora a gente observe as tendências, mas a gente está fazendo uma fotografia, né? Então, acho que essas trocas institucionais nossas também ajudam muito, né? E tu falaste, Thaís, né, de distante, mas na verdade a sociologia do trabalho ela é fundamental para essa discussão, né? Porque assim, entender a precarização do trabalho, né, sem entender que isso faz parte de um processo, né, que é mais amplo, então a sociologia do trabalho, eu acho que na verdade tu não está fora, tu está totalmente dentro, porque tem uma parte aí, tu citou também tanto a questão de gênero quanto a questão de... Congelou aqui, mas... Letícia, fechou o microfone na questão de gênero, você ia falar classe, eu acho. Isso, gênero e classe, quando tu fala isso, na verdade, embora a gente olhe a indústria, trabalhadores da indústria, trabalhadores do terceiro, né, dos serviços, ou trabalhadores públicos, a gente tem um encontro, né? E aí o que eu acho, e aí, assim, dialogando também com o que a Cris falou, é que o que a gente vê, o que eu acho que a gente consegue ver é o seguinte: na indústria, na empresa, e agora no ramo de serviços também, tu tem coisas que chegam para a gente depois. O Estado chega como tendência lá, né? É só a gente lembrar da coisa da Ford, Fordismo, Toyota, Toyotismo, Uber, o que está lá na empresa já está na nossa vida agora, né? Então, assim, eu acho que tem um tempo das coisas, e aí, claro, pelo peso do Estado, e minha filha chegando aqui, pelo peso do Estado, a gente, né, da burocracia e tal, mas a gente vê isso cada vez mais fortemente, né? Para mim, um arquétipo disso é a organização da Petrobras hoje, assim, a forma de organização do trabalho na Petrobras com sistemas, né? Se tu te afasta 3 minutos do computador, tu fica aparecendo para o teu gestor como sendo ausente do trabalho, e vários outros elementos que já estão aí hoje. Eu acho que o que acontece só que às vezes a sociologia do trabalho antecipa análises que a gente vai perceber como modus operandi nos nossos espaços, principalmente de atuação no Estado, seja na educação ou na saúde, fortemente agora. E dialogando com o que a Ana disse também, o que a gente vivenciou nesses 2 anos foi uma espécie de laboratório, né, gente? Laboratório do remoto, do teletrabalho, tudo que parecia uma coisa que ia demorar 10 anos, agora é uma realidade, né? Então, acho que, de fato, e aí eu acho que esse exercício nosso de analisar pelo todo e não pela parte, né, também é muito importante. Ana, eu fiquei com várias ideias, eu anotei aqui enquanto tu falava para a gente escrever um texto sobre a questão do Chile, enquanto tu falava, eu falei, vou atrás da Ana para a gente escrever esse texto
Porque várias coisas que tu falou, para mim, não estão claras dessa forma, então tem que estudar, obviamente, mas acho que a gente precisa escrever sobre isso e discutir, fazer um centro de estudo sobre isso, Ana, eu achei elemento fundamental, assim. Muito obrigada, gurias, pela manhã. Bom, poderia falar, se Cristiane não quiser falar antes. Pode? Bom, a primeira coisa que eu tinha notado duas coisas só que me inquietaram nas apresentações anteriores, mas enfim, depois de ouvir a Ana Maria, já fiquei pensando em outras, mas enfim, vou tentar seguir aqui a ordem do que eu pensei no começo. Uma delas, bom, as apresentações foram para mim incríveis, e aí eu fiquei também com uma série de inquietações de coisas que eu queria saber mais. Um ponto só sobre os dados que vocês conseguiram obter, Letícia, que eu achei muito bom, né? As perguntas que vocês fizeram, né? Os tipos de dados que vieram, mas me chamou muita atenção o fato de mais de 50% das pessoas não ser sindicalizada. Era isso, né? E uma parte, inclusive, nem sabia se era. Enfim, na sociologia do trabalho a gente discute muito isso, né? Sobre o quanto que tem uma repulsa, né, assim, uma criação, inclusive, nos anos mais recentes, né, de uma visão negativa a essa forma de organização institucional e tudo mais. Mas uma coisa que só me veio um clique, né, eu fiz algumas entrevistas numa pesquisa que terminou agora em 2020 com sindicalistas, não era sobre condições de trabalho específicas, né, da saúde, era de vários setores, mas quando a gente entrevistou o pessoal da saúde, eles estavam falando que teve uma busca pelos sindicatos na pandemia. Aí eu não sei se vocês já fizeram a pesquisa qualitativa ou se ainda vai ser feita, mas, enfim, talvez já foi feita, então só faltou, né, expor. Mas uma coisa que fiquei com uma inquietação, porque eu estou com esses relatos lá, eu quero também escrever um artigo, também não estou conseguindo escrever. Mas o quanto que esses dirigentes falaram que houve uma busca e uma adesão maior aos sindicatos durante a pandemia por conta dessa sensação de estar em vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, o total desamparo pelo poder público fez com que eles olhassem, olha, quem vai nos defender, né? Quem existe, né? Então, isso a presidente do Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo me falou, aí eu entrevistei o pessoal aqui de Santa Catarina e outra pessoa entrevistou do Rio Grande do Sul e era uma coisa muito parecida, né? Então, mas enfim, não elaborei, então só partilho isso contigo porque acho que são pontos, né, para a gente pensar mais, né? E da Cristiane, eu fiquei pensando só sobre, assim, bom, é muito interessante você ter feito esse debate com base na Hannah Arendt, achei sensacional. E eu só fiquei pensando também num ponto de diálogo que eu não falei na apresentação, porque eu, enfim, não deu tempo de falar tudo, né, me estendi, mas tinha um ponto ali de dilema moral que eu escrevi exatamente nesses termos e que a gente analisa, né, na própria questão da constituição de greves, a gente fala da greve como um dilema moral, e especialmente me veio muito isso foi um campo que eu fiz, eu assisti, participei de uma assembleia dos profissionais de saúde da construção da greve, né? As pessoas que estavam ali para discutir rumos da greve. E aí o dirigente sindical estava falando sobre os dilemas morais e discutindo com as pessoas de se fazer uma greve sendo profissional da saúde, porque o dilema moral basicamente era como eu vou recusar atender as pessoas que eu estou ali para isso, né? A pessoa não quer recusar, ela quer a melhora do serviço, ao mesmo tempo em que quer a melhora das próprias condições de trabalho. Então, a greve não é, inclusive, nem por questões próprias exclusivamente, você quer que tenha remédio no bolso para as pessoas, você quer que tenha mais salas para atendimento, etc. Mas você não quer ser responsável, você quer a melhora, mas você não quer ser responsabilizado pela piora das condições de atendimento à população ocasionadas pela greve. Então, o pessoal estava assim, com essa dificuldade, quem já tinha aderido ficava assim, eu não quero ficar muito em tempo de greve, porque eu não quero, a população está reclamando, isso e aquilo. E tinham dificuldade de fazer a greve crescer também pela mesma razão. Então, eu fiquei pensando, né, o quanto que esse tema dos dilemas morais, ele vem muito bem a calhar, né, e nesse tipo de profissão que, inclusive, tem essa questão muito da expectativa de devoção, por um lado, né, que é problemática, mas tem, né, por um lado positivo, a questão do comprometimento, você está lidando com o cuidado, né, da saúde das pessoas, então, enfim, só para mim, demonstra o quanto que é contraditório, né, a ideia de essencialidade versus o quanto que as pessoas não tiveram, né, todos esses amparos. Mas muito bom que a Ana Maria colocou sobre essa nova Constituição também, e aí o ponto que eu agrego né, eu aqui com a cabeça do socióloga do trabalho, também tem nessa discussão nova
de Constituição, né, da proposta, a questão do direito à greve como direito constitucional, porque também não é previsto. Então, essa ideia das pessoas se organizarem quando as coisas estão ruins, como algo que não é ilegal, não está previsto. Isso aí eu participei de uma mesa ontem, o pessoal discutiu isso ontem, porque era uma mesa sobre sindicatos. E aí era justamente isso, né, que hoje a gente no Brasil tem justamente um processo de declínio desse direito, né? A gente tem isso como direito constitucional, mas tem casos excepcionais, inclusive os de trabalhos essenciais, como os da saúde. Então, você tem, mas não tem, né? Na saúde você tem direito, mas você tem que atender uma parcela, enfim. E lá não. Aí eu fico pensando, a gente é muito bizarro o Brasil, né? Porque a gente também tem uma série de avanços que a gente está lutando para não perder, e o Chile está ali, né? Ótimo, ponta de lança, mas assim, também recuperando um tempo de muita destruição, né? Para recompor ali os direitos na sociedade. Mas, gente, assim, acabei comentando sem fazer tantas perguntas diretas, mas, enfim, só partilho do entusiasmo de estar com vocês e acho que vai ser muito bom estabelecer outras trocas. Bom, então, eu vou tentar falar bem objetivamente em função do tempo, mas quero dizer que fiquei muito feliz de participar dessa sessão com vocês, assim, fiz vários registros e tive vários insights que eu acho que foram bem importantes, né? E acho que nós temos um ponto bem comum, né, de afinidade em relação à pesquisa do trabalho em saúde, né? Especialmente os trabalhadores de enfermagem, né? Acho que a Letícia trouxe isso. É a minha área prioritária de estudo, a minha dissertação de mestrado foi relacionada à flexibilização, né, e reforma trabalhista, né, a reforma trabalhista como um movimento, né, de flexibilização, e justamente dentro da argumentação de que não foi somente a reforma trabalhista, né, o marco, né, mas que historicamente, né, o trabalhador de enfermagem, ele tem um reflexo, né, todo um histórico de precarização das suas relações de trabalho. Nós, inclusive, fizemos um texto que eu já anotei aqui para revisitar com a professora André no ILERA, que foi no Chile em 2018, se eu não me engano, sobre flexibilização e reforma trabalhista, o que o Brasil pode aprender com a experiência chilena. Então, me chamou bastante a atenção que a professora Ana Maria propôs, assim, de nós revisitarmos, né, a nova Constituição. Já registrei aqui para daqui a pouco conseguirmos fazer uma evolução também em relação a esse trabalho que na ocasião gerou bastante discussões, né, e até em algumas disciplinas da professora Andréia, ele segue gerando. Então, acho importante, né, nós atualizarmos, né, essa discussão. E uma questão, assim, bem importante, né, eu fiquei bastante feliz que vocês trouxeram, né, que chamou a atenção essa discussão sobre o contraponto da Hannah Arendt, que foi algo que nós fomos construindo bastante ao longo dos estudos sobre Hannah Arendt. Também acabei discutindo outros autores, né, que trabalham conceitos relacionados a partir de Arendt, como de Juros, Baum, né, e no meu momento atual, queria só atualizar, porque depois, se vocês quiserem também discutir, né, trocar fora da sessão, né, eu fico bastante aberta a isso, mas dentro do meu projeto de tese, eu tenho um interesse muito forte por trabalhadores da enfermagem, trabalhadores da saúde, né, tanto como pesquisadora, quanto pela minha vivência profissional, mas eu fui instigada a direcionar para as práticas de gestão de pessoas relacionado ao trabalho da saúde. Então, o meu projeto de tese, que foi defendido no início desse ano, foi relacionado à gestão de pessoas em contextos extremos, e daí entendendo as instituições hospitalares como contextos extremos, e os desafios e dilemas morais relacionados à gestão de pessoas nessa área. E daí alguns insights que eu tive, né, até pelo feedback também da professora Ana Maria, do quanto essa banalidade do mal que nós propusemos, né, dentro desse ensaio teórico, que ela pode ser comparada ao contexto social, econômico, político brasileiro, mas ela também não se dá numa microesfera da gestão de pessoas nas organizações, né? Então, talvez eu volte para a Hannah Arendt agora, né, na evolução da pesquisa para identificar alguns pontos de o quanto não só profissionais da gestão de pessoas, no qual eu me enquadro, mas gestores de pessoas, né? E daí a gente pode pegar gerências de enfermagem, coordenações de enfermagem, supervisões de enfermagem, que estiveram com esse duplo papel, né, de estar também na linha de frente, mas ao mesmo tempo enfrentando os seus próprios dilemas, né,
Então, alguns insights que me ocorreram aqui, talvez quem quiser, né? Eu fiquei muito interessada em conhecer mais sobre as pesquisas de vocês. Quero parabenizar a Letícia também pela forma de comunicação, né? Acho que foi, eu já também anotei aqui para poder pensar, né, em caminhos possíveis aí para, né, o desdobramento da minha tese. Achei muito legal. E me identifiquei com a Thaís desse estágio inicial, porque ao mesmo tempo, apesar de apresentar esse projeto relacionado ao meu ensaio, eu estou trabalhando, né, nas adequações, né, pós-defesa da minha pesquisa mesmo, que vai ser defendida no ano que vem. Então, fiquei bem feliz pela oportunidade. Muito obrigada. Bom, Ana, gente... Oi, dá tempo só de eu fazer um comentário pequenininho. Cris, só essa relação entre enfermagem e técnicos de enfermagem, isso só é uma coisa dessa... E isso ficava aparecendo nos grupos focais, sabe, da gente. Então, isso, para mim, já é um universo, além dessa relação intra-enfermagem, né? E da Thaís, só para comentar, Thaís, o que a gente vê que tem a ver com o que a Cris citou também, a contra-reforma trabalhista de 2017, ela altera a relação com os sindicatos, né? Então, se a gente não chegou a ver isso na pesquisa, mas o que seria interessante ver? Se as pessoas que entraram depois, porque tu tem um conjunto de pessoas que ficou, que não saiu, né? Mas que entraram depois, se houve a sindicalização. Aí sim, isso é uma outra pesquisa, porque o que a gente observou, aí observou mesmo, não metrificou, observou olhando outros estudos, de que houve um aumento, mas um aumento muito vinculado à característica, inclusive, das greves desse momento que tu citou. De 2020 e 2021, a gente teve aí, né, mais ou menos 1.000 e poucas greves. Tem uma pesquisa do Diese, não sei se tu já viu um relatório, né, que mostra, né, que tem ali das 1.100, por exemplo, em 2020, 921 foram greves chamadas defensivas, né? Então, que é diferente da correlação que a Ana estava propondo, né? Quando a gente olha para o Chile, está propondo novos direitos. O relatório do Diese mostra para a gente que houve greves, então não é que não tem mais, ela continua, mas elas foram pela manutenção das condições ou pelo descumprimento. Então, é a mesma coisa, mas é totalmente diferente, né? Então, só para chamar a atenção disso, o contexto é a mesma coisa, mas bem diferente, né? Só para chamar a atenção, que eu acho que isso é um elemento de análise importante, né? Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Mandem tudo por e-mail. Beijo. Gente, queria agradecer, foi ótimo, ótimo. Acho que a gente tem muita coisa aí para pensar para frente, né? De parceria institucional, seja com a ASTRO, seja entre pesquisadores, Thaís, a escola, a Politécnica, aí eu falo do meu lugarzinho aqui. A gente tem muito interesse em trabalhar junto com outras instituições, Cristiane também. Agradecer muito a vocês, Letícia pegou todos os contatos e vamos ver se a gente consegue manter, porque eu acho que a gente saiu daqui com um monte de ideia, né? Vamos ver se a gente consegue manter essa troca do que já foi feito, do que tem a fazer e novas possibilidades. Gente, um beijo enorme para vocês, apesar das confusões tecnológicas, foi muito bom. Beijo e a gente se vê. Muitíssimo obrigada, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada, um prazer conhecê-los. Um prazer. Até as próximas. Nos falamos.